Oi, lindezas! Hoje eu trouxe 5 dicas essenciais para você melhorar o seu design de sobrancelhas. Esses são detalhes que ninguém te conta, mas que fazem toda a diferença. Ficou curiosa? Então bora pro vídeo. A primeira dica é: não deixe de comparar a altura inicial com a altura final. Vamos olhar aqui na imagem. Essa daqui é a altura inicial, onde vai iniciar as sobrancelhas, e essa daqui é a altura final. Esse PMA é o ponto mais alto das sobrancelhas. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando todas as siglas necessárias para você entender o design de sobrancelha, comenta aqui embaixo para mim. Voltando. Então, quando você estiver fazendo o seu design, você vai comparar essas duas medidas com o paquímetro. A altura final, ela deve ser maior ou igual que a altura inicial. Por quê? Porque se você colocar essa altura final menor do que a altura inicial, o olhar da cliente vai ter um semblante triste, caído. O olhar dela não vai ficar legal, vai pesar. A segunda dica é muito importante, mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou sempre trazer dicas e passo a passo para vocês, que vai te ajudar muito. E fica comigo até o final, porque eu tenho uma dica extra mara, tá? Então vamos para a segunda dica. Pergunte a opinião da cliente. Antes de realizar qualquer procedimento nas sobrancelhas da sua cliente, faz uma pequena entrevista com ela, pergunte o que a mais incomoda, o que ela quer mudar, como ela quer o resultado e aplique a ficha de anamnese. Você vai saber qual é o desejo dela e vai ter mais chance de acertar no resultado final. Daí ela vai ficar mais feliz, né? Muito satisfeita com o seu trabalho e assim você vai garantir mais uma cliente. Então, pergunta direitinho para ela. E essa dica serve para qualquer lugar onde você vai fazer seus atendimentos, seja na sua própria casa, a domicílio, em salão, em estúdio, para todos. Leve sempre a opinião dela em consideração, tá? Dica número 3. A terceira dica é um detalhe que eu vejo em alguns trabalhos. Mesmo sendo uma coisa simples, é muito importante que você não erre nesse pequeno detalhe, porque senão o seu design não vai ficar legal, tá? Eu trouxe um desenho para a gente visualizar melhor. É comum achar esse tipo de resultado no mercado, onde a parte da frente das sobrancelhas são extremamente grossas e o corpo e o ponto alto são mais finos. Isso remete a um acabamento pesado e grotesco. Então, não é bom que você faça isso, tá? Olha essa foto aqui, dá pra ver bem como é. Aliás, comenta aqui embaixo se você já viu alguém com as sobrancelhas assim, ou se até mesmo você faz assim, porque às vezes acontece, né? As sobrancelhas devem ter a mesma espessura no início até o ponto alto, e então, a partir do ponto alto, sim, você vai começar a afinar. Claro que isso não é uma regra, tá? Mas é um conselho para que os seus trabalhos fiquem mais bonitos e mais profissionais. Então veja as fotos dos seus trabalhos, verifica, avalia se porventura você já fez isso e começa a mudar aos pouquinhos, que é um detalhe que faz toda a diferença. A dica número 4 é muito importante e o designer não pode errar, tá? A curvatura no ponto de angulação. Ou seja, a curvatura superior tem que ser compatível com a inferior. Eu já vi alguns profissionais fazendo a curvatura, ou seja, o caimento da parte inferior antes da parte superior, e isso não fica bonito. A gente sabe que a sobrancelha tem o corpo e a cauda, então quando você for fazer o seu alinhamento do design, fica atenta a deixar a curva superior compatível com a inferior, ou seja, quando você começar uma, você também vai começar a outra, e não começar primeiro a inferior e depois a superior ou vice-versa. Inclusive, mais uma dica extra aqui para você. Se você faz o seu design com a cliente deitada, não é errado, tá? Você pode fazer assim. Mas depois que você finalizar as marcações, coloque ela sentada de frente para você e olhe, analise o olhar dela, veja o visagismo, veja se o olhar está harmonioso com o rosto. Tá bom? Isso é muito importante.
Então, vocês estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o seu like e comentar se você já sabia de alguma dessas dicas que eu tô falando. A dica 5 é essencial também, tá? Ao longo da carreira dos profissionais de designers de sobrancelhas, é muito comum que alguns deixem de fazer as marcações do design, porque eles acreditam, né, que já tem experiência suficiente para fazer toda a retirada dos pelos sem medir nada, e com isso acaba cometendo alguns erros, né, erros até graves. Então, fazer as marcações do design antes de começar a retirar os pelos é um passo fundamental, porque só assim é possível conferir e examinar se realmente o projeto está simétrico, se ele está harmônico, tá, gente? Agora, se você tem muita dificuldade no design, se ainda não se sente totalmente segura, eu vou deixar aqui embaixo um link do melhor curso de design de sobrancelhas. Lá você vai aprender tudo sobre marcação, sobre rena, e tem até um módulo com depilação egípcia, tá? E olha, não deixa mais as oportunidades passarem, tá? Essas foram as dicas de hoje. Compartilha com todo mundo, porque esses são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. Eu vou deixar nosso Instagram na descrição para você conferir os trabalhos lindos que tem por lá. Não deixa de nos seguir, tá? Até a próxima e beijinhos!